Viva Voz, com Vera Magalhães. Hora de conversar com a Vera Magalhães, que já está conosco. Vera Magalhães já está aqui conosco em áudio, já está conosco em vídeo. A gente vai refazer só a conexão aqui do áudio, porque pelo olhar da Vera Magalhães, acho que ela não está ainda nos escutando. Mas em instantes a gente vai refazer aqui essa conexão para poder falar com a Vera de um dos temas. Gente, a Vera não voltei, me põe no ar. A gente vai colocar aqui a Vera só mais um instantinho. Prontinho, agora a Vera Magalhães já no ar conosco. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, boa tarde, Leandro, ouvintes, também quem nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Vera, hoje a gente volta a falar a respeito da meta fiscal, porque ontem nós tivemos aquela manifestação, né, do ministro Fernando Haddad, acabou inclusive ficando irritado ali com uma das jornalistas, que insistia em perguntar o que todo mundo quer saber, né, de qual vai ser a nova meta, já que déficit zero vai ser muito difícil de ter no ano que vem, como disse o presidente Lula. E aí agora, Vera, já se fala da possibilidade de fato, haver uma nova meta, né? Exatamente, Cássia, o que significa que o arcabouço fiscal vai ter durado nada, né? Vai ter sido recém-aprovado e já descumprido antes mesmo de ser testado. Então, vai ser uma regra fiscal que vai ser menos utilizada e menos testada que o próprio teto de gastos, que era tão criticado pelo governo Lula. Então, uma meta menos factível do que o teto de gastos. E isso é considerado um fracasso do governo e um fracasso também do ministro, que bancou isso de uma forma muito firme, bancou o que conseguiria. Uma coisa é você não conseguir fazer zero, mas você se comportar dentro da banda que a própria meta fiscal estabelece. Outra coisa é você já na LDO do ano da aprovação do arcabouço fiscal, mexer na meta, já admitindo o seu descumprimento. Então, é isso que está se mostrando que deverá acontecer. O governo não quer ele mandar uma mensagem à LDO sugerindo a mudança da meta, porque isso seria considerado politicamente desastroso, mas já tem articulações de bastidores para que isso seja feito pelo relator da LDO, o deputado Danilo Fortes, que está por aí dando entrevistas admitindo já a revisão da meta. É verdade seja dito, ele já dizia isso antes mesmo da frase do Lula, né? Aliás, outro dia ele deu uma entrevista aqui no Jornal da CBN para o Milton e para mim, e ele disse que ele nunca acreditou nessa história de déficit zero. Exatamente, ele também falou a mesma coisa quando ele foi entrevistado pela gente lá no podcast, no 2+1. Então, ele, desde que foi designado relator, já trabalhava contra essa meta. E por quê, né? Também tem interesses dos deputados e dos senadores envolvidos aí nisso, porque o ano que vem é um ano eleitoral e todo mundo quer que as emendas sejam executadas sem contingenciamento, que as obras do PAC não tenham contingenciamento, que o fundão eleitoral seja ampliado bastante. Então, todo mundo está pensando em gasto, ninguém está pensando em economia no ano que vem. Então, tem uma espécie de um conluio ali por baixo dos panos entre a ala política do governo, capitaneada pelo ministro Rui Costa, e o Congresso Nacional. E o Haddad está isolado nesse meio. Então, todo mundo considera que com o aval dado pelo Lula, já é dada como certa a mudança da meta fiscal, mesmo antes de se tentar persegui-la. E aí tem que se ver qual que é o tamanho dessa mudança. Já se fala em um déficit de até 0,5% do PIB, mas o que o mercado já está precificando é um déficit de pelo menos 0,8%, o real, o que deverá ser efetivado, concretizado. Então, por aí a gente já vê que vai descendo para o buraco e, com isso, a credibilidade do ministro da Fazenda vai indo para o mesmo buraco. Ô Vera, e os juros em meio a isso? Ontem eu estava vendo o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda pelo Banco Central, com expectativas do mercado, né, trazendo a mediana das expectativas de alguns índices econômicos do mercado. Entre esses índices, a taxa básica de juros, que para esse ano está mantida, a expectativa, né, para o fim do ano em 11,75, mas para o ano que vem, por exemplo, já subiu essa expectativa de 9 para 9,25.
E aí, com essa situação da meta fiscal também em aberto agora. E hoje tem reunião do Copom. Exatamente, Leandro. O que subiu? Subiu o futuro de 24, como você falou, de 9 para 9,25. E também o de 2025. A expectativa era que o realizado do ano de 2025 ficasse em 8,5% e agora já se fala em 8,75%. É claro que um juro futuro, assim, é algo meio fictício, uma vez que a gente tem fatores tipo preço de petróleo, guerra, que pode alterar tudo, mas isso também é efeito do descrédito da meta fiscal. Como você disse, para esse ano é difícil mudar. A expectativa é que caia mais meio hoje, mais meio na reunião de dezembro. Mas aí o que acontece? O Copom para e volta só no final de janeiro. Então, isso é que deve mexer. Aí você pode ter um indicativo de que alguma coisa vai mudar. Janeiro já vai ser a composição nova, provavelmente, do Copom, com os 2 novos diretores que foram indicados ontem, porque tem uma expectativa que a CAI demore um tanto para votar os nomes, então só em janeiro eles assumam. E aí já vai ter o efeito da fala do Lula na LDO, no próprio orçamento, e o que eu ouço é que o Banco Central vai ter que monitorar mês a mês o que se conseguiu fazer. A expressão que eu vi vai ter que acompanhar na boca do caixa, porque eles consideram que a credibilidade da equipe econômica ficou abalada depois da fala do presidente. Então, o Haddad, que era o interlocutor seguro do mercado, do Banco Central, de outros agentes, deixa de ter tanta credibilidade. E o que vai ter que se acompanhar é o que está sendo executado, em termos de receita e em termos de despesa. Então, fazer o acompanhamento ali na boca do caixa. Isso já deverá vir indicado de alguma maneira, se não no comunicado da reunião que acaba amanhã, pelo menos na ata. Então, a ata já vai mostrar preocupação com essa questão da meta fiscal e também com a guerra, com a possibilidade da guerra no Oriente Médio se estender por mais tempo, envolver outros agentes e escalar para uma situação ali mais generalizada de conflito no Oriente Médio. Então, são os 2 fatores que o BC está olhando, que não deve mexer agora, mas que já deve indicar uma preocupação futura. Vamos acompanhar. Vera Magalhães, muito obrigada pela sua participação. Vera que volta mais tarde na segunda edição do Viva Voz e amanhã também aqui no CBN Brasil. Até mais, Vera. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. E agora, hein, Leandro Gouveia? Intervalo? E já voltamos.